Que legal. Vanessa, para as pessoas te conhecerem, quem é a Vanessa? Onde você nasceu? Como começou a sua história? Bom, a minha história, eu sou ribeirão pretana, nasci aqui, cresci aqui em Ribeirão Preto, estudei em escola tradicional, regular, né? Não era escola bilíngue nem nada. Já vou pular para a parte, assim... A parte da infância a gente pula um pouco, né? Mas, né? Porque as pessoas se interessam como é que o inglês entrou na minha vida. Isso. Né? Como é que eu aprendi a falar inglês, ou até porque a alfabetização em inglês. E eu gosto de falar que o inglês entrou na minha vida com um intercâmbio que eu fiz, né? A primeira viagem que eu fiz para a Austrália, eu fiquei 6 meses lá. Cheguei lá só na mímica, não sabia falar how are you, pink and blue, sabia nada. Era mímica, tipo assim, e o duro quando você vai morar fora, né? Você lida com um nativo, criança pequena, as crianças tudo falando lá fluente, falando, eu não consigo nem falar, I want to take a shower, please, I need help. Tem até aquela piadinha, até o mendigo fala inglês e a gente não. E a gente não. Exatamente. E era assim, mímica, base de mímica. E eu saí de lá com um Cambridge, o primeiro, né, o certificado de Cambridge, que eu falava assim, nossa, que chique. Não, minha gente, uma criança de 12, 14 anos consegue tirar o primeiro, né, que é o PET. Enfim, aí eu voltei e eu falei, cara, as portas vão se abrir. Nossa, porque todo mundo fala, quando você aprende inglês, as portas, né, você pode conseguir o emprego que você quiser. Terminei minha formação, né? Sou biotecnóloga por primeira formação. Então, falando, nossa, sério? Biotecnóloga, o que é isso? Era cientista, né? Eu fui fazer biotecnologia... Ó, parênteses, eu vou abrindo parênteses. Vai abrir... Acompanha o raciocínio aqui da Teacher Van. Vai abrindo os parênteses. E eu queria ser cientista, né? E aí, fui fazer biotecnologia. Concluí biotecnologia, fui pra fora, concluí a Austrália, né? Voltei. E aí, falei, tá, vou trabalhar na área, né? Fui fazer mestrado, início de mestrado na USP em biologia molecular. E aí eu falei, cara, não quero isso pra minha vida. Ficar o dia inteiro no laboratório, fazendo experimentos, sábado, domingo. Falei, não, isso aqui não é pra mim. E, enfim, aí não fui pra pedagogia. Todo mundo, você foi fazer pedagogia? Não fui fazer pedagogia. Aí um dia eu estava passeando em Santos. Já foram pra Santos? Não, nunca fui. Litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo. E eu vi um quiosque de esmalte. Eu falei, que bacana. Não tem isso em Ribeirão. Vou abrir um quiosque de esmalte. Nada a ver com biotecnologia. Vou abrir um quiosque de esmaltes em Ribeirão Preto. E aí, o quiosque de esmaltes eu tive no Shopping Santa Úrsula, né? Depois foi para a rua, né? Loja de rua. E durante esses 4 anos, eu namorando, casei. E aí, 1 ano de casado, eu engravidei da Luísa, né? Hoje ela tem 6 anos e meio. Eu chamo ela de Luli. E aí, depois que ela nasceu, exatamente um mês depois que ela nasceu, eu falei, cara, eu não quero mais ter loja. Eu vou fechar, isso aqui não faz mais sentido pra mim. E aí, eu fechei a minha loja, eu falei, tá, eu vou fazer o quê agora? Tipo, não dá pra eu voltar pra trás e querer ser biotecnóloga. Não vou abrir outra loja, eu tô com um bebê em casa, sozinha. E eu comecei a fazer uma reflexão. Eu falei, qual foi o momento da minha vida que eu mais me identifiquei? Porque acho que depois que você tem filho, você cai num momento de reflexão que você fala, cara, eu preciso fazer algo que eu realmente me identifico. E aí, eu fui lembrar. Nossa, eu esqueci um momento de uma parte da minha história. Teve uma outra viagem, né? Não, teve... Obrigado por lembrar, você tá sabendo. Não, eu tava esperando chegar nessa viagem. Mas eu pulei a viagem, cara. Fora da Austrália teve uma outra, Teve uma outra. Eu fui ser voluntária em Moçambique. E aí fui ser voluntária de crianças pequenas. Certo. Foi lá que eu tive um contato com a pedagogia, mas eu não era professora. Eu fui pra voluntariar mesmo. Volto agora pro momento que eu tinha esquecido. Mas era pra ensinar alguma coisa lá em Moçambique pras crianças? Português e inglês. Porque eu tinha aquele nível bem básico, intermediário de inglês da Austrália. E aí eu fui pra ser voluntária, tá? Certo. E aí voltando pra cá. Quando eu parei no meu momento de reflexão, eu falei, cara, o que eu vou ser? Qual foi o momento que eu mais fui feliz na minha vida? Que eu realmente me identifiquei. Cara, eu faria de graça isso. Ser professora. Aí eu lembrei de Moçambique. Eu falei, foram 6 meses em Moçambique. Eu lembrei, eu falei, pô, tá aí, acho que eu vou fazer pedagogia. Aí foi que surgiu, fazer uma segunda faculdade. Só que eu não queria que o inglês morresse, porque se você não pratica, ele vai ficando enferrujado. Sim. E já eu estava num período aí de 10 anos sem praticar o meu inglês, né? Resumo da ópera. Eu
com a Luísa de 1 mês, fui fazer pedagogia e eu falei, eu só vou entrar pra pedagogia, eu só vou ser professora se for professora bilíngue. E pra ser professora bilíngue, eu tinha que ou trabalhar numa escola bilíngue, né, a minha realidade, eu sei que tem outros meios, mas o que eu gostaria, ou trabalhar numa escola bilíngue, ou trabalhar numa escola de idiomas. E eu fui bater de porta em porta e eu consegui minha primeira vaga como estagiária numa escola bilíngue aqui em Ribeirão. E, enfim, e aí foi minha primeira experiência, como é que o inglês foi parar na minha vida e como é que eu agora, né, se for pular por que a alfabetização em inglês? Quando eu me deparei com um sistema educacional bilíngue, eu comecei a perceber que tinha muita similaridade com o português, né, o processo de alfabetização. E eu comecei a estudar. Você ficou quanto tempo nesse colégio? Deu uns 3 anos, mais ou menos. Bastante. Uns 3 anos. E aí eu comecei a, meio que estagiária e assistente, aplicar, assim, meio que de forma isolada, né? Porque eu não tinha autonomia, não era professora, não tinha uma turma para aplicar, assim, eu mesmo vou aplicar com a minha turma. Não. Eu pegava uma criança, depois eu tinha um grupo de crianças que eu poderia ler um livro, e aí foram surgindo tudo que eu estava estudando de forma isolada, que não foi na faculdade que eu aprendi, né? Eu fui lendo artigos, lendo livros, vendo o que estava acontecendo no exterior, nos Estados Unidos. Eu falei, cara, isso aqui pode ser que funcione aqui no Brasil também. E foi assim que surgiu a alfabetização. Eu comecei a ver processos de escrita e leitura no inglês também. E aquela conta fechou pra mim. Pô, tá aí. Ensinar inglês através da alfabetização em inglês. Achou o propósito de vida, né? Foi. Mas e a Exatamente. metodologia?